15 de dezembro, Café com Deus Pai. O que de fato vale a pena, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Para entendermos esse versículo que nós acabamos de ler, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, vamos entrar aqui na Bíblia, no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, para ler os versículos do contexto e entender o que esse versículo está dizendo para nós. Entrando em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 27, para entender a mensagem de hoje. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. 13. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito. Espírito em letra maiúscula significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que mora em todos os que confiam em Deus e que receberam Jesus como seu Salvador. Todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, todos os que recebem a Jesus recebem o Espírito de Deus. Versículo 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. 15. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 16. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 17. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? 18. Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. 19. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. 20. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. 21. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. 22. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. 23. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. 24. Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Então, nós cuidamos mais das partes que nós consideramos mais feias. As pessoas fazem isso. Agora, as partes que nós consideramos mais bonitas, nós não nos preocupamos. Versículo 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela.
Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Então nós vemos aqui que Paulo, que é o autor dessa carta, 1 Coríntios é uma carta. É uma carta que Paulo, que era apóstolo de Jesus, escreveu para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade que fica na região da Grécia. Quem nasce em Corinto é coríntio. Paulo escreveu pelo menos 2 cartas para os coríntios. Então, essa carta que nós acabamos de ler é a primeira carta que ele escreveu para os coríntios. As cartas que Paulo escrevia eram para dar ensinamento, para que as pessoas pudessem seguir melhor a Jesus. Então, aqui em 1 Coríntios, nesse trecho que nós lemos, Paulo estava esclarecendo para os coríntios que eles precisavam andar em união, porque o povo de Corinto estava em uma disputa. Alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Pedro e outros diziam que eram seguidores de Apolo. Se você for no capítulo 2 de 1 Coríntios, você vai ler isso. Paulo dizendo: estou ouvindo a respeito de vocês que vocês estão divididos. Alguns dizem que são meus seguidores, outros dizem que são seguidores de Pedro, e existem outros que dizem que seguem a Apolo. Mas a verdade é que eu reguei, Apolo, ele plantou, Pedro regou, mas todos nós fizemos um trabalho que é o trabalho para que vocês fossem ligados a Cristo. E Cristo é como um corpo. Então, vocês devem, antes de tudo, honrar a Cristo, honrar a Deus e entender que o Espírito de Deus está em vocês e que vocês são um só corpo. Uma outra discussão que existia na igreja de Corinto é que existiam várias habilidades entre eles. Alguns pregavam, outros evangelizavam, outros faziam missão e eles ficavam em disputas para verificar quem seria melhor do que quem. Então Paulo faz essa comparação, dizendo que todos são importantes, que tanto a mão, quanto os olhos, quanto os pés, quanto a cabeça, todos fazem parte de um só corpo. E no versículo 25, que é o versículo que nós lemos, está escrito que desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Agora podemos voltar para a mensagem de hoje. E agora, voltando, vamos ler mais uma vez. O título da mensagem é O que de fato vale a pena. O pastor aqui, Júnior Rostirola, colocou esse trecho, versículo 25. Nós somos todos um só corpo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ou seja, entender que nós fazemos parte de um mesmo corpo nos faz entender o que vale a pena. Esse entendimento, Deus fez essas coisas para que não exista divisão, mas que todas as pessoas se respeitem uns aos outros, que todas as pessoas tenham cuidado uns pelos outros, porque o que vale a pena é a união, o que vale a pena é a comunhão, o que vale a pena é a consideração. Como você tem cuidado da sua família, como você tem cuidado das pessoas que trabalham junto com você, como você tem lidado com os seus sócios, como você tem lidado com os seus colaboradores, como você tem lidado com os seus colegas de escola e de faculdade.
ver outras pessoas como se fossem seus inimigos, trabalhar sempre pensando que tudo é só sobre você, é algo que acaba levando à divisão, à separação, e onde não existe união, existe divisão de força. E onde existe divisão de força, existe destruição. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Ao ler uma reportagem, tempos atrás, vi que a política tem sido uma das maiores causas de rupturas familiares. Nesse sentido, os anos subsequentes, ou seja, os anos seguintes, aqueles anos em que ocorrem as eleições, tendem a começar com maior índice de famílias em desarmonia. Veja só essa informação. Você tem um ano eleitoral, as pessoas discutem política e no ano seguinte elas começam com rupturas, elas começam divididas por causa das discussões eleitorais, políticas que aconteceram no ano anterior, que era um ano eleitoral. Além das discordâncias políticas, desentendimentos relacionados a futebol, religião ou qualquer outra coisa acabam se tornando motivos para divisão e rompimento. Precisamos entender que unidade não se trata de pensar da mesma maneira, mas caminhar em direção ao mesmo propósito. Então, se você está dentro do seu lar, do seu negócio, nem todos vão pensar exatamente na mesma estratégia, nas mesmas coisas, mas você não pode perder, vocês não podem perder o propósito. Família é feita para se apoiar, família é feita para andar junto. Podem existir alguns desentendimentos em relação a como fazer alguma coisa, mas é necessário conversar e se alinhar, procurar uma solução que atenda da melhor forma ao interesse de todos. Pensar no propósito, na importância da união, do amor, da comunhão, do relacionamento, de manter o propósito, a família, o negócio, as aulas, o treinamento na escola, na faculdade, num grupo que está fazendo alguma coisa em conjunto, dentro da igreja, deve-se olhar para o propósito. Os pensamentos e opiniões precisam ser respeitados e discordâncias são naturais. Entretanto, não devem ser motivo para distanciamento ou agirmos de forma rude com quem pensa diferente de nós. Isso acaba só nos prejudicando. Amor e respeito são os principais requisitos para viver em unidade. Vou ler aqui mais uma vez. Amor e respeito são os principais requisitos para viver em unidade. Mas isso não quer dizer que precisamos nos moldar a opiniões alheias, inclusive quando fogem dos princípios de Deus. Porém, jamais devemos promover divisão por isso. Afinal, se queremos ser luz, promoveremos um ambiente familiar pautado na confiança, no amor e no perdão. Divisões na família acabam afetando a todos e geram marcas profundas. Talvez você tenha se afastado de pessoas próximas por uma divergência de opinião em algum momento, onde você focou só naquela situação. E isso acabou gerando outros problemas, como mágoa, angústia, um sentimento de vazio, de tristeza talvez, levando-o
a se esquecer de toda uma caminhada e dos bons momentos. Quero lembrá-lo de que tudo na vida passa, mas o que permanece é o amor. Desafio você a dar o primeiro passo e reparar, consertar, corrigir, perdoar os laços que foram rompidos. Permita que o amor de Deus restabeleça a paz e a união em sua família. Nada melhor do que amar em todo tempo e viver em paz com todos. A frase de hoje é: no final da sua história, o que mais vai valer a pena é quanto você amou. Vamos lembrar aqui, quando ele fala aqui na última frase, permita que o amor de Deus restabeleça a paz e a união em sua família. Nada melhor do que amar em todo tempo e viver em paz com todos, que o amar. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala a respeito do amor. Veja o que ele fala sobre o amor. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo fala que eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. O som de um gongo ou o barulho de um sino só faz barulho, mas não muda nada. Versículo 2. Eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Versículo 3. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Versículo 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. 5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Versículo 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Versículo 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. 8. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Versículo 9. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Paulo aqui está falando a respeito da vida eterna. Quando Jesus voltar e nós formos para o céu, tudo o que nós fazemos aqui nessa terra, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, que não são perfeitos, porque nós nos esforçamos para fazer o melhor de nós, quando vier o que é perfeito, isso que é provisório, que é imperfeito, vai desaparecer. Versículo 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança, eu pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Paulo aqui está explicando para os coríntios. Quando você é criança, você faz birra. Quando você é criança, você empurra, você belisca,
você xinga, você age de forma reativa. Mas agora vocês não são mais crianças. É um tempo de entender que existem diferenças, existem divergências, mas fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então precisamos amar, precisamos ser pacientes, bondosos, perdoando as falhas uns dos outros, não guardando mágoa, nem sendo grosseiros, mas sendo amorosos, porque por mais que tenhamos dons espirituais, conhecimento, informação ou algum talento, tudo isso ainda assim é imperfeito. Nós estamos esperando o que é perfeito. Então ele fala aqui no 11, agora que sou adulto, agora que eu entendo as coisas, eu tenho que parar de agir como criança. E o versículo 12, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Então nós estamos vendo as coisas do reino de Deus sem termos a compreensão completa. Sabemos que ele vai voltar. Sabemos que ele está salvando as pessoas. Nos nossos relacionamentos em família e como igreja, muitas vezes ocorrem algumas coisas que geram separação, algum desentendimento. Tudo isso vai gerando um espelho, uma imagem um pouco embaçada. Mas depois veremos Deus face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, ele é incompleto, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Quando chegar o tempo certo, tudo ficará como uma imagem nítida, perfeita. Versículo 13, portanto, ou seja, por tudo isso que nós comentamos sobre sermos um corpo só, sobre a importância do amor, existem três coisas nessa vida: a fé, que é a nossa confiança em Deus, a esperança, que é aquilo que aguardamos de Deus, e o amor, que é o tratamento que damos uns aos outros. Porém, a maior delas é o amor. Por que o amor é maior? Porque a fé, ela é útil enquanto estamos na terra. Nós acreditamos que Deus vai cumprir as promessas, mas quando Ele voltar, nós estaremos com Ele para sempre. Você não precisa ter fé em algo do futuro se você já vive aquilo. A esperança é aquilo que você está esperando, aguardando que venha. Se você já está com Deus, quando Ele vier, não haverá mais necessidade de esperança. Já estaremos com Ele. Agora, o amor é a essência de Deus. Deus é amor. Ele fala o tempo todo: ame uns aos outros, porque assim como eu amei a vocês. E como foi que ele nos amou? Ele enviou Jesus para entregar a própria vida para que todo aquele que nele crê receba a vida que vem dele. Ele entregou-se completamente, perdoando os nossos pecados para trazer união para nós. Veja o que diz o Salmo 133. Aqui no Salmo 133 está escrito assim, versículo 1: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Versículo 2: é como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão. Arão era o sumo sacerdote de todo o povo de Israel. O azeite perfumado tem uma outra versão que diz assim: é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Essa figura de azeite perfumado ou de óleo precioso, quando
o Arão foi ungido para ser o sacerdote de Israel, ele recebeu um óleo que foi derramado sobre a cabeça dele. E aquele óleo era o símbolo da presença de Deus. Então ele fala aqui no versículo 2: é como o azeite perfumado ou como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. O sumo sacerdote costumava usar a barba. A barba liga a cabeça até o corpo. E no corpo, o sacerdote usava um manto especial. Então, quando o texto fala aqui, é como o óleo precioso ou como o azeite perfumado que desce sobre a cabeça do Arão e vai pelas barbas e alcança até a gola do seu manto sacerdotal, numa outra versão fala assim que desce até a orla das suas vestes, ou seja, que desce até os pés do sacerdote. Isso é um símbolo de que a presença de Deus desce sobre todo o povo, sobre todo o corpo de Cristo, sobre toda a igreja, quando existe união. E no versículo 3, ele diz assim: é como o orvalho do Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Então o Monte Hermon, ele fica mais alto que o Monte Sião. O orvalho desce, cai sobre o Monte Hermon, e uma parte escorre e vai para os montes de Sião. E aí está escrito: pois é em Sião, no lugar em que existe o derramamento da união, da comunhão, que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Então aqui o Salmo 133, ele destaca o valor da união. Veja que o versículo 1 fala: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Como é bom e agradável que a família viva unida, como se todos fossem irmãos. Como é bom que as pessoas que estudam juntas, que trabalham juntas, que realizam projetos juntas, que participam de uma comunidade de fé, que participam da mesma célula, que participam da mesma igreja, vivam em união, como se fossem irmãos, porque aí é como o óleo precioso, ou seja, como a presença de Deus que desce sobre a cabeça de Arão e pelas suas barbas e alcança os seus vestidos, significa que a presença de Deus toma conta da ponta da cabeça até a planta dos pés de todas as pessoas que fazem parte daquela família, daquela comunidade, daquele grupo de pessoas que se une como irmãos. É como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon e que cai sobre os montes de Sião, porque ali, em Sião, o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre, que você possa entender o valor da união, o valor do amor, o valor do perdão, a importância de tratar bem as pessoas ao seu redor, com respeito, consideração e entendendo que nem todos precisam pensar exatamente como você pensa. O parâmetro para que haja unidade é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, naquilo que ela ensina, naquilo que ela diz, nisso deve existir a concordância. Mas quanto a gostos, quanto a ideias, quanto a projetos, você precisa respeitar as pessoas da sua família. Você que é pai, você que é mãe, às vezes você quer que o seu filho seja médico, que ele seja advogado, que ele seja isso ou aquilo, realizando projetos que você queria, que você pensou. E nem sempre os seus filhos vão seguir o caminho que você pensou. Às vezes eles vão escolher uma outra atividade. Mas continue amando o seu filho, continue amando a sua filha.
Ele continua sendo seu filho, continua sendo sua filha. Projetos que às vezes você pensou para ele, para ela, não são os caminhos que Deus preparou para ele, para ela. Então, esses desentendimentos, às vezes, uns votam em um candidato porque em um determinado momento da vida entendem por uma linha ideológica. Entenda que todos estão em desenvolvimento, em crescimento, todos estão vivendo uma imperfeição, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13. Agora, nós vemos as coisas como que num espelho embaçado. Nós estamos crescendo, desenvolvendo. Até quando existe alguma divergência sobre a palavra de Deus, eu acho que eu não devo fazer isso porque a Bíblia não diz isso. Isso muitas vezes demanda paciência, amor. Não tratar o outro com grosseria dizendo é assim e ponto. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João, no capítulo 16. É o Espírito Santo. Em Zacarias está escrito que não é pela nossa força e não é pela nossa violência, mas é pelo mover do Espírito Santo. Ore mais, ame mais, perdoe mais, ajude o seu filho, a sua filha em oração. Você que é filho e que é filha que prega por seus pais, tenha paciência. Honre o seu pai e a sua mãe, orando e entregando-os na mão de Deus. Ame porque a essência de Deus é o amor. Então a mensagem de hoje nos fala sobre o que de fato vale a pena. O que vale a pena é a união, o que vale a pena é o amor, o que vale a pena é a consideração, o que vale a pena é o tratar bem o próximo, o que vale a pena é manter como foco o propósito da união e do amor. O que vale a pena é entender que somos parte do corpo de Cristo, que Cristo é um só, que o Espírito Santo é um só e que Ele deseja que nós ajudemo-nos uns aos outros para que recebamos sempre o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e que escorre pela barba e que desce até a ponta dos vestidos, ou seja, que o óleo precioso que é a presença de Deus desça sobre a nossa cabeça e vá até os nossos pés, de forma que todos nós sejamos cheios da presença dele. É isso que vale a pena. Lendo mais uma vez a frase de hoje, no final da sua história, o que mais vai valer a pena é quanto você amou. Hoje estamos no dia 349 de 365. Estamos aí há 16 dias do final do ano. Desde o dia 1º de novembro, nós estamos incentivando todos a fazerem orações, pedindo a Deus para que esse final de ano seja abençoado e que os 12 meses do ano que vem chegando também sejam cheios de bênçãos. Faça uma oração diária. Coloque um propósito de oração. Você que começou esse propósito no dia 1º de novembro, continue orando. Você que entrou nesse vídeo pela primeira vez, aproveite esses últimos dias e comece um propósito de oração. Coloque um propósito de oração pelo final desse ano e pelos 12 meses do ano que vem. E ore, pedindo: Deus, confirma a tua salvação na minha vida. Me dá saúde, me dá paz, me dá prosperidade, me dá livramento de todo tipo de mal. Guarda a minha casa e abençoa o meu final de ano e os 12 meses do ano que vem chegando. Incentive as pessoas da sua família a orarem também assim. Os seus amigos, as pessoas que você ama.
para que todas elas tenham comunhão com Deus, orando todos os dias. Orações são sementes. Você planta as sementes e elas vão germinar por esse ano e até os 12 meses do ano que vem chegando. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 21. Eu vou deixar no final do vídeo, aqui no canto superior direito, um vídeo que fala sobre Provérbios 21. Se você nunca leu Provérbios, eu convido você a acompanhar a leitura de Provérbios que o canal aqui nós fazemos todo mês. Hoje é dia 15, nós vamos postar a meditação em Provérbios 15. Provérbios é um livro que fala sobre sabedoria, para que você tome boas decisões na vida. É um livro que tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você lê Provérbios todos os meses do ano. E se você lê todos os meses Provérbios e procura colocar cada vez mais em prática o que você aprende em Provérbios, você com certeza prospera em tudo que você faz. Porque o livro de Provérbios é um livro para ensinamento para a vida. Então, nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. No mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Fazendo isso, você consegue ler Provérbios todos os meses. Hoje é dia 15, nós vamos postar Provérbios 15 logo mais. Mas eu vou deixar aqui no canto superior direito a meditação que foi feita no mês passado, de Provérbios 21, para você que quiser fazer a leitura de Provérbios 21 hoje. E a palavra-chave de hoje é restauração. Que você possa ser restaurado, que você possa ter a sua família restaurada, que você possa ter os seus relacionamentos restaurados, que você possa entender o valor do amor. Agora quero fazer um convite a você que ainda não aceitou a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, que é Jesus, para que morresse na cruz e pela sua morte e pelo seu sangue, todos os que receberem a ele, crendo nele, serão salvos. Salvos do quê? Dos nossos pecados. Somos pecadores. Quando recebemos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, que é esse Espírito que traz união e que faz que todos nós andemos com Ele. Para receber a Jesus, faça uma oração comigo. Repita essas palavras. Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Salvador. E Senhor, escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a vida eterna, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui na terra até o fim. Em nome de Jesus, amém. Agora você recebeu a Jesus e você pode caminhar com Ele, buscando a Ele em oração diária, lendo a palavra e orando exclusivamente para Jesus. Se você faz alguma adoração a anjo, santo ou imagem, esqueça isso. Embale e coloque fora da sua casa essas coisas. Você não precisa de imagens. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens foram feitas pelas mãos dos homens. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos os que os adoram serão como eles, ou seja, ficarão sem vida. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, está vivo à direita de Deus e ouve as nossas orações e intercede por nós junto ao Pai. Ele é o único intercessor. Ore exclusivamente a Jesus. Ele vai trazer respostas a você. Como ele vai falar com você? Pelo Espírito Santo que está em você, que
que agora, você que recebeu ele agora, começou a ter ele em você. O Espírito Santo coloca um aperto no seu coração quando você está no caminho errado ou indo para algo errado. E ele fala com você com pequenas frases curtas, dizendo: por que não fazer assim? Faça dessa forma. Escute esse conselho. Ouça o seu pai. Escute o que a sua mãe diz. Escute o que essa pessoa está te dizendo. Não escute o que essa pessoa te disse. Você vai sentir isso no seu coração. É a voz do Espírito Santo. Quanto mais você falar com Deus em oração, mais sensível você ficará à voz do Espírito Santo. Ele pode falar por meio de sonhos, ele também pode falar por meio da Bíblia, pela leitura da palavra, fazendo você lembrar do texto quando você estiver diante de uma situação. E ele também pode falar através de vídeos do YouTube como esse, que trazem a mensagem dele e que podem vir ao encontro daquilo que você precisa para cada dia. Ele também pode usar profetas, pessoas como eu e você que receberam um dom de Deus de comunicar mensagens dele para nós. Então, você pode encontrar uma pessoa dessas no mercado, na rua, de repente dentro da sua própria comunidade de fé na igreja, alguém que recebe o direcionamento do Espírito Santo e diz a você: você está orando por esse propósito. A resposta, a orientação de Deus é que você faça isso ou aquilo. A resposta que você quer é essa. Tome cuidado, porque existem falsos profetas, pessoas que têm interesses pessoais. Se alguém sabe daquilo que você está orando, daquilo que você está pedindo, a pessoa pode querer inventar uma falsa profecia para induzir você ao erro. Já comentei aqui, vou repetir. Um jovem estava buscando um casamento. Uma jovem tinha interesse em casar-se com ele. Combinou com uma amiga para que ela entregasse uma, entre aspas, profecia. E a amiga aceitou essa proposta. Foi até o jovem e disse que Deus tinha revelado para ela que aquela amiga dela era a esposa dele. Aquele jovem tinha comunhão com Deus. Ele tirou 3 dias num retiro para orar e buscar a Deus em jejum e orações. Deus disse para ele: não fui eu que falei. Então é importante que você mesmo, que você mesma tenha uma vida de oração. A vida de oração torna você sensível à voz do Espírito Santo. Então, quando alguém vier em nome de Deus com alguma profecia, você saberá, pela voz do Espírito Santo em você, identificar o falso do verdadeiro. Uma forma de você avaliar se a profecia vem de Deus é se o profeta traz algo particular que só você sabe. Já compartilhei aqui nos vídeos anteriores, vou compartilhar mais uma vez. Um pastor recebeu uma profecia, ficou na dúvida e perguntou a Deus que ele diga algo especial. Aquele profeta disse: você pediu um sinal. O sinal é o seguinte: você ora na sua sala, onde tem um tapete de tal cor, você ora sempre nesse horário e você ora sempre nessa posição. Então, quando aquele profeta entregou todos os detalhes particulares, específicos, aquele pastor entendeu: aquilo que ele falou que é para fazer veio de Deus. Ninguém sabe. Ele não tinha como saber a cor do meu tapete, nem que eu tinha tapete na sala. Ele não tinha como saber a hora que eu oro e a posição que eu oro. Então, fuja dos falsos profetas. Preste atenção na profecia. Avalie e não caia nas profecias falsas. Tenha certeza, peça a Deus confirmação. Mas Deus pode usar profetas
Nos tempos atuais existem profetas, pessoas de Deus, que recebem essa capacitação para ajudar uns aos outros, como nós lemos em 1 Coríntios 12. Todos somos parte do corpo de Cristo. Vamos agradecer a Deus em oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje que nos fala a respeito do amor. Que no final da nossa história, o que mais vai valer a pena é o quanto amamos. Pedimos que o Senhor venha abençoar a todos os teus filhos e a todas as tuas filhas, dando graça para que possam perdoar quem precisa ser perdoado, para dar graça para tratar uns aos outros com consideração, paciência, respeito e amizade. Que o Senhor venha derrubar toda a falta de alinhamento ao teu propósito e que o Senhor venha trazer unidade para todas as famílias, para as comunidades, para as igrejas, para as empresas, aqueles que trabalham no seu dia a dia, que têm os seus colaboradores nos seus negócios, que todos possam tratar uns aos outros com respeito, consideração e olhando a unidade, a finalidade, o propósito, que é amar uns aos outros. Porque essa é a vontade do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e entregou a própria vida por nós, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados e recebêssemos o seu amor. Te agradecemos por essa palavra de hoje, em nome de Jesus, permanece conosco sempre, sempre, amém e amém. Deus abençoe o seu dia, hoje sempre grandemente, amém, e graças a Deus, amém.